Obrigado e sejam todos bem-vindos novamente. Bom, apresentar um pouquinho do tema. Eu não sei qual é o público que a gente tem. Quem aqui é advogado? Do público nosso? Bastante. Administrador? Meio a meio. Economista tem alguém? Tem defensor da classe. Contador? Tá. Que eu acho que são as três outras. Tem alguém de outra profissão aí? Acho que são realmente essas quatro áreas que tem a ver. Esse tema de recuperação judicial especial, né, focado na micro e pequena empresa, faz parte do nosso conteúdo do curso de perícia judicial que a gente tem aqui na FAP, um curso de extensão, né, na qual sou coordenador. E, lógico que no curso a gente vê com muito mais detalhamento, inclusive focado na matemática financeira, como é que faz os cálculos, como é que... mas é um tema interessante porque a gente ouve muito falar de recuperação judicial, né, para grandes empresas e a gente esquece das micro e pequenas, que respondem ao 98% das empresas brasileiras, mais ou menos, né, empregam aí cerca de 60% da nossa força de trabalho. Tá? Então, e há um desconhecimento, muitas vezes, que essas empresas têm um mecanismo específico para elas, tá? Nós vamos ver como é que ele funciona e quais os benefícios dele. Vamos ver se funciona. Bom, nós vamos começar. A gente fala em crise, né? Toda vez que a gente pensa em recuperação judicial, a gente pensa em crise econômica, crise financeira, né? Mas alguém sabe definir o que é crise? Qual é o conceito de crise? Da onde vem a palavra crise? Né? Eu lembro que na faculdade me deram um conceito que eu achei bem interessante, que era um conceito filosófico. Né? Eu fiz, minha primeira graduação foi administração pública, depois que eu fui fazer direito, e na administração a gente estudava muito crise, ainda mais crise política, crise de governo, a gente estudava praticamente política. Então, a definição clássica era essa: crise é um intervalo de tempo quando um modelo adotado não é mais capaz de produzir efeitos pretendidos e não surgiu um novo modelo capaz de alterar a situação. Acho que fica muito mais claro para a gente pensar em crise das empresas, né, tendo o conceito filosófico em mente. Né? Ou seja, entender que a crise é porque esgotou o modelo antigo. Né? Sem esforço, sem mudança de sistema, sem uma mudança de conjuntura, vai ser muito difícil superar qualquer crise. Tá? Com base no conceito filosófico, a gente consegue ter algumas definições. Logo, toda crise é passageira. Né? Tem aquela piadinha, né? Se não, no final tudo dá certo. Se não deu certo é porque não chegou no final. Né? Em caso de crise financeira de empresa, essa máxima é verdade, ela é passageira. Só que pode terminar com a falência da empresa, né? Que é uma forma de finalizar uma crise. Não a ideal, mas é uma forma, ou pode se recuperar da crise. Tá? Superar a crise utilizando o modelo atual é permanecer na crise. Se a crise é o exaurimento de um modelo anterior, que ele não mais consegue produzir efeito, ficar insistindo no mesmo modelo, na mesma sistemática, você não vai conseguir sair de crise nenhuma. Né? E nas micro e pequenas empresas é isso que a gente vê. O empresário está endividado, ele está com problemas, ele continua fazendo exatamente as mesmas coisas, quando não buscando fórmula mágica. Não, amanhã eu fecho um contrato assim, eu saio, alguém vai me dar aporte de capital, o banco vai me injetar mais recursos, e a coisa vai afundando cada vez mais. Tá? E que é preciso um novo modelo para superar a crise. Sem um modelo novo, sem uma forma nova, tá, a gente não sai da crise. Tudo bem, aí a gente vem e pergunta, tudo bem, precisa de um modelo novo, mas como é que nós vamos encontrar esse modelo? Né? Eu achei essa imagem emblemática, né? Porque é o que acontece dentro da maior parte das empresas. Fica buscando o modelo debaixo do próprio assento. Né? E quer que magicamente apareça ali dentro um modelo, que ele esteja sentado em cima de uma solução que ele não viu ainda. Né? Não é bem assim. Tá? Aí nós vamos falar, ainda rapidamente, para a gente estar nessa fase de introdução, as situações de uma empresa em crise. Né? Primeira coisa, a empresa entra em crise, tá? Começa um grau de endividamento alto, ela começa a procurar de quem é a culpa. Né? Dificilmente o empresário vai falar que a culpa é dele. Né? Isso aí, de quem é a culpa? Não, a culpa é do país.
dos políticos, que não dão, que tem muito imposto. Né? Uma vez eu tinha uma palestra com o presidente da Estrela, reclamando dos produtos chineses que estavam entrando no Brasil com uma certa voracidade, e como se o modelo produtivo da Estrela fosse a melhor coisa do mundo. Né? Anos depois, a Estrela passa por um processo de reestruturação, de abertura de capital, etc., e volta ao mercado. Ou seja, não era o brinquedo chinês que era o problema. Né? É que eles deixaram de procurar quem é o culpado, que era a legislação trabalhista brasileira, etc. Mas é a primeira fase que eles começam. Tá? Outra coisa importante que acontece em praticamente todas as empresas, não sei quem aqui trabalha com consultoria, e aí eu vou falar um pouco mal de advogado, porque eu sou advogado, eu posso. Né? Uma classe muito unida. Né? Mas porque acontece o seguinte, começam a aparecer, parece que tem faro para as empresas em dificuldade. Né? Os magos da consultoria com fórmula instantânea, em geral ilegais. Né? 90% das vezes ilegais. E chegam para a empresa, não, eu tenho uma solução, eu tenho aqui um contador amigo meu, que também é outro, temos alguns colegas ali que também é cheio de ter fórmula. E as soluções muitas vezes é passar a empresa para laranja, e às vezes o empresário acaba entrando nessa. Né? Não, e quando não entra, nossa, a gente já vi tanta coisa, né, aparecer. Não, eu tenho uma empresa aqui que vende cota premiada em consórcio. Você entra, você dá uma entrada de 10% e libera 90% do valor. Você me dá uma engenharia matemática que você fala, não tem lógica. Né? Mas tem muito empresário que entra, acaba perdendo dinheiro, né? Quando não gera implicações legais aí mais severas. Né? Mas empresário não gosta de pagar imposto. Né? Então o cara vem, não, você não precisa pagar isso, eu dou um jeito, acaba entrando, isso acaba acontecendo e acaba prejudicando. Muitas vezes quando a gente vai entrar com uma consultoria séria, né, propor um plano de recuperação, a gente trabalha muito tempo ajustando balanço, né, para justamente tapar os buracos que foram causados por esse tipo de operações. Tá? E aumenta o desespero por empréstimo e aporte de capital. A gente entra numa empresa, não, minha solução é dinheiro, com 50 mil reais, com 100 mil reais eu arrumo a minha empresa. Como se um mero aporte de capital, né, que ele vai ter que pagar de alguma forma, fosse a solução para todos os problemas. Né? E nessa, ele descobre a utilidade de pessoas como primo, sogra, filho, né, que é para emprestar o CPF, para ele alavancar dinheiro em nome de várias pessoas. Normalmente uma empresa de pequeno porte é isso, essa situação que a gente encontra quando a gente entra. Ele tem uma concentração de empréstimos pulverizados em várias pessoas. Né? A primeira que entra é a pessoa física dele, né? O cartão de crédito da esposa, depois os filhos. Quando já não está na terceira empresa, né? Uma em nome dele, uma do filho sócio com a prima, o outro... E por aí vai. Tá? Que também acaba não resolvendo a crise e acaba dificultando ainda mais, que nós temos que saldar várias empresas, não só uma, como a situação inicial. Quando, na realidade, os principais fatores, né, da crise, ele não busca entender. Que, em geral, após o estudo, a gente sempre conclui que vai ser algum desses problemas. Problemas cambiais, tá? Nós tivemos... Hoje já menos, mas nós tivemos uma época de flutuação de câmbio realmente drástica, né? Franca, teve um impacto da valorização do real, em outros momentos nós tivemos desvalorização do real, então a empresa que focada na importação acaba tendo problema com a valorização do real, outras têm problemas com a desvalorização e por aí vai. Problemas cambiais, então muitas vezes não é a produção dele que tem problema, realmente não é nada interno, e sim a conjuntura cambial, que acaba levando, como as pequenas empresas normalmente não operam mercado futuro, né, não operam da MMF, então os contratos delas são sempre à vista, né, e ela acaba não tendo proteção contra essas variações cambiais. Problemas setoriais, né, eu acho que você tem setores de mercado que muitas vezes têm problemas específicos, e ele precisa entender que não é o problema da empresa dele, sim de um setor, né, e buscar um novo mercado. Né, a gente, para não citar clientes da região, mas se pegar o caso da Olivetti, que ficou tentando bater na tecla da máquina de escrever, enquanto você teve um problema setorial por obsolescência do produto, não se adaptou e não conseguiu permanecer no mercado. Já a HP sabia que as calculadoras iam
ser um mercado secundário, embora ela atue até hoje, mas ela foi para o mercado de informática, com impressoras, com outros produtos, e conseguiu se ajustar, né? Mas nas pequenas e médias empresas são esses últimos os quesitos que nós realmente encontramos como causa de crise. Concentração de vencimento. É raro o empresário que entende o conceito de fluxo de caixa, tá, de forma bem aprimorada, para conseguir distribuir seus vencimentos, né, de acordo com o histórico de seu recebimento, né? O que a gente encontra? O empresário se acha o cara, vamos dizer assim, porque ele consegue espremer o vendedor e jogar para 30, 60, 90, 120. Não, para mim ele faz 120 direto, eu sou um ótimo cliente. Só que esse 120, ele não sabe, ele não sequer vê que mês vai cair esse 120. Né? Talvez caia no mês de baixo fluxo, no mês de 13º, por exemplo, onde gere dificuldades. Talvez seria melhor pagar em 60 dias do que em 120. Né? Então acaba tendo concentração de vencimento. Né? O que leva o empresário a depender de troca de duplicata, né? Depender de capital de giro bancário, por falta de planejamento. Esse eu acho que é um dos motivos que a gente encontra em 80%, 90% das empresas que a gente trabalha. Alavancagem excessiva. Né? Todo mundo sabe o conceito de alavancagem? Mais ou menos. Então vamos lá. Alavancagem é o grau de endividamento. A empresa depende de capital de terceiro para se custear suas operações. Ela é alavancada, né? Usa capital como alavanca. Nós temos no Brasil uma prática de pouco planejamento e gerentes bancários que forçam produtos financeiros. Ele vai oferecendo, principalmente se a empresa está bem. Quando a empresa está bem, não, faz um capital de giro aqui e tal, você dobra a sua produção, você compra agora, a gente financia para você, troca duplicata, troca cheque. E isso acaba acomodando ele, né? A gente conhece empresários que chega a determinado momento, eles estão bem, têm muito crédito, eles conseguem montar, uma vez foi uma rede de farmácias, ele montava uma farmácia por mês só com o aumento do limite que lhe era dado. Aumentava o limite, ele montava uma farmácia nova, mas sem planejamento, se o bairro comportava uma farmácia, né? Ele não precisa falar que depois de 2, 3 anos o que aconteceu, né? Hoje ele tem uma farmácia em Mato Grosso. Né? Acabou vendendo todas as farmácias em São Paulo para começar num novo mercado, tudo de novo. Mas era uma alavancagem excessiva, mas ele, enquanto o mercado está respondendo, vai bem. Né? E começa a trocar a dívida por outra. Né? Você troca a dívida antiga pela dívida nova. E no momento de crise, né, o banco começa a cortar as suas fontes e aí começa a ficar perigoso. Né? É quando ele fica dependente da troca de duplicados exclusivamente, factories, e daí para emitir duplicata fria é um passo que normalmente eles passam a fronteira, embora a gente saiba que isso é ilegal, é crime inclusive, mas a gente vê, infelizmente, é uma realidade recorrente. Tá? Nervosismos de mercado interno e externo. Tá? O mercado brasileiro, como um todo, é um mercado de pouco capital. Né? Não sei quem é da área de administração aqui, não sei se estudou o material do Luiz Berzu. O professor Luiz Berzu defende que o Brasil tem um capitalismo sem capital. Né? Ou seja, a gente trabalha praticamente alavancado, né? Constitui com fundos de reserva mínimos e também ficamos nervosos por qualquer coisa. O empresário brasileiro, quem trabalha em empresa sabe que é comum você ouvir essa expressão, para as compras. Não, mas peraí, mas tem uma análise, para do quê? Não, para as compras que nós já compramos demais. Aí vem o pessoal de vendas e fala, não, mas peraí, esse produto vende bem, precisamos repor. Não, para, porque segura tudo, ou solta tudo. Então, é um mercado muito nervoso. Então, muitas vezes isso acaba prejudicando a empresa a longo prazo e muitas vezes ele acaba sendo vítima também desse nervosismo. Né? Você para tudo. A gente viu o problema das usinas, né, de álcool. Né? Teve uma crise internacional, parou-se o investimento, agora falta álcool. Né? Não houve estudo de demanda mais apurado para ver que poderia ter continuado um nível de investimento, mesmo que menor, a longo prazo. Então, o nervosismo do mercado interno e o mercado externo também, ultimamente, está bem caótico também. As empresas que dependem de exportação são bastante afetadas. Um último, não é o último, é um dos principais, né, é o calote. Né, empresas que têm concentração de cliente, né, depende de 3, 4 clientes ou vendas muito grandes, acaba tendo uma inadimplência e isso acaba gerando uma crise, né, porque ela tem que suprir com os outros clientes,
margem de lucro, muitas vezes, em mercados industriais muito estreitas, né? Então, vamos supor, você fala assim, tinha uma venda de R$1 milhão, mas dessa venda de R$1 milhão, muitas vezes o lucro líquido dela é 1%, 2%, nós já estamos falando de um bom lucro, né, de empresa, vamos supor, indústria. Então, ela perde R$1 milhão, na qual ela ia ganhar apenas 1%. Ela tem que cobrir depois isso com 1% de outras operações. E sem margem de remarcação, porque você tem um mercado concorrencial, que se o concorrente dele está saudável, ele não consegue subir preço. Tá? Então, normalmente é essa situação que o pessoal de consultoria encontra ao chegar numa empresa em dificuldade. Aí nós vamos perguntar, tudo bem, mas isso aí sempre existiu, o país não faz nada? A gente adora criticar político, né? Esse é o esporte nacional aqui no Brasil. E a gente fala, a gente tem um curso aqui de gerente de cidades também, que é um curso de pós-graduação na área pública, que eu também sou coordenador. Então a gente fala, tem solução, né? Não é só criticar, dá para construir alguma coisa. E o problema é que muitas vezes ela é feita, mas a gente não usa, que é o caso da recuperação especial. Aqui o número preciso, as microempresas representam 93,6% total de empresas no Brasil. Se somada a micro e pequena, né, pequena empresa 5,3%, média empresa 0,6% e grande empresa só 0,5%. Então, quando a gente fala em micro e pequena, nós estamos falando aí de um universo, praticamente totalidade das empresas no Brasil. Tá. Fez, né? A gente fala, o governo fez, o Brasil fez a lição de casa, né? O que nós fizemos? Nós fizemos a Lei Federal 11.101 de 2005. Tá? Para quem não conhece ela, esse é o nome oficial dela, ela regula a recuperação judicial, a extrajudicial, a falência do empresário e da sociedade empresária. O que representa essa lei como marco? Primeiro que o Brasil rompe com uma teoria de direito até então adotada, que era um direito normativo, nós vamos, assim, extremamente positivista, né? Nós temos uma lei um pouco mais ampla, né? Nós vamos falar depois dos meios de recuperação, mas o rol não é taxativo, ele é um rol apenas exemplificativo. Ele é cópia de uma lei espanhola, tá? A gente conhece o Ctrl+C, Ctrl+V, todo mundo, os parlamentares também, mas ela na Espanha deu bons resultados. Tá? Tem coisa que a gente cria, tem coisa que a gente pode copiar de quem fez direito. A Espanha tem uma lei muito parecida, tem um mecanismo parecido há mais de 20 anos, né? E realmente conseguiu mudar a economia espanhola, né? Tratando de forma diferente, assim, grandes empresas, das pequenas empresas, criando mecanismos e tirando o nome concordata que nós tínhamos na lei anterior, que era praticamente uma ofensa, né? Só fazendo um parênteses aí, toda vez que a gente entra numa empresa para falar de recuperação judicial, né, a primeira pergunta que o empresário faz, ele fala assim, eu vou ser taxado de concordatário? Né? Aí você fala, não, agora você é recuperando. Ah, então tudo bem. Então você tem que ter toda uma carga psicológica na concordata, né, que foi removida. Não se pode dizer que a recuperação judicial é a concordata com um novo nome, é um instituto completamente novo, completamente diferente, com uma lógica de assembleia, com uma lógica distinta, uma lógica de acompanhamento processual totalmente diferente. Então, é um instituto completamente novo. Ele vem substituir, mas ele não tem quase nenhum paralelo com a concordata antiga, a não ser o único paralelo que ele seria um mecanismo de tentar salvar a empresa. Né? E a concordata tinha umas coisas estranhas, né? Você precisava, para pedir a concordata, você tinha que ter CND. Agora, você pergunta para mim, quem que está devendo, paga imposto e deixa de pagar fornecedor? Eu nunca vi. Se alguém viu, me conta depois, nós vamos catalogar o caso. Porque a primeira coisa que ele para de pagar é imposto. A gente estava falando isso até lá fora, ali, imposto. Depois as obrigações trabalhistas, né? Depois os credores de menor dependência, até chegar no calote geral. Mas o fisco é sempre o primeiro. Mesmo porque, infelizmente, no Brasil a gente tem a cultura do refis, né? Você fica esperando, às vezes o cliente entra no escritório, estou devendo ICM e tal, não sei o quê, mas vai sair o parcelamento? Fala, não sei, pode ser que saia. Então foi o seguinte, entra com alguma ação para dar uma enrolada aí, para a gente esperar o parcelamento. Então, porque sabe que vem, uma hora sempre vem. Então, infelizmente, acaba tendo essa cultura, aí o cara, eu vou depositando esse valor, depois eu pago sem juros, sem multa. E não é mentira, né? Agora sai o parcelamento do Simples, que estava demorando para sair, era o último reduto sem parcelamento, janeiro, já começa as inscrições do parcelamento do Simples. Vai ser outra festa também.
Bom, mas aí a gente pergunta, né? Tá, eu já ouvi falar de recuperação judicial, a Varig, acho que foi o caso mais famoso, embora acho que não tenha dado muito certo. A Bombril, um caso de sucesso. Tá, mas isso é para empresa grande, o processo é complicado, é caro. Esse é o mito, esse é o que a gente imagina que seja uma recuperação judicial. É lógico que a recuperação judicial ela tem as suas peculiaridades, né? Assim, talvez é difícil para o empresário, por quê? Normalmente ele tem 2 escritórios, né, de sua confiança, de contabilidade e de advocacia. Nenhum dos 2 sozinhos consegue fazer um processo de recuperação judicial. Nenhum escritório de advocacia sozinho faz, porque uma das peças fundamentais de um plano de recuperação é o laudo de viabilidade econômica e financeira da empresa, porque você precisa ter um administrador, um economista ou um contador para fazer. Né? Por sua vez, o contador consegue fazer, o escritório consegue fazer o laudo, mas não tem corpo jurídico para peticionar nesse sentido e para acompanhar. Então, é uma questão um pouco híbrida, que precisa juntar profissionais. Nós vamos ver. E hoje não vai dar tempo de ver o processo de recuperação judicial em detalhes. Mas é um processo onde o judiciário, né, a gente brinca que o juiz ele é um enfeite. Né? O termo que o pessoal brinca é que ele é uma samambaia jurídica. Porque, na verdade, o poder está nos credores. Está na Assembleia Geral, no administrador judicial, né, que pode ser um administrador, um economista, um contador ou mesmo um advogado. Ele que dá os pareceres e muitas vezes os assuntos são muito técnicos. Né? Eu lembro uma vez, eu entrei numa disputa com o administrador judicial, depois nós vamos falar mais para frente de como é que calcula os juros, era uma microempresa, uma EPP, na verdade, não era uma microempresa. E aí nós ficamos discutindo se era price, se era GAL, se era saque, né, qual tabela que aplicava, né, isso dá valores diferentes. E eu lembro que o juiz chamou a gente na sala e falou, não tem a mínima ideia do que vocês estão discutindo. Por favor, vocês se reúnam, chegam num acordo e vêm falar para mim. Porque vinha para ele despachar qual metodologia de juros seria aplicável ao caso. Né? O juiz só sabe dizer que é vedado o anatocismo. Não sei nem bem se ele sabe o conceito do anatocismo. Ele sabe que não pode juros sobre juros. Mas se o conceito do anatocismo advém do exponencial da price, né, porque ela é elevado a taxa, eu acho que juiz nenhum sabe, né, do conceito matemático. Então, realmente é uma situação que não é muito jurídica. Né? Nós vamos ver que depois é questão de pré-requisito. Preencheu a documentação? Né? Pegar lá no artigo 51 da Lei 11.307, vai ter lá. A petição inicial será instruída com os seguintes documentos. E tem uma lista imensa, né, de documentos e tal. No curso a gente acaba vendo um por um, mas é uma lista bem longa de... O juiz praticamente checa, né, esses documentos. Você pegar 3 últimos exercícios financeiros, balanço patrimonial, uma série de documentos contábeis. É um calhamaço de documento. Uma vez teve um juiz que brigou comigo e disse que eu tinha que colocar pastinhas coloridas em cada inciso do artigo, senão ele não ia conseguir analisar. Então, e mesmo porque ele falou, eu estou checando se um documento existe, mas eu não tenho a mínima noção se o que está escrito é o que a lei precisa. Né? Depois eu vou mandar para o administrador judicial analisar. Então, a admissibilidade da ação, por exemplo, é um checklist. Tem isso, tem aquilo, preenche os requisitos, a ação vai prosseguir. E depois vai para o administrador, ou seja, para um corpo técnico decidir os efeitos da recuperação, se o plano tem viabilidade, se não tem. Mas não, sai um pouco da esfera do judiciário. Bom, no caso da recuperação especial, né, são 2 artigos, ela está muito breve na lei, mas os 2 artigos falam exatamente tudo o que precisa ser falado, eu acho que a gente não precisa de mais. Né, a gente tem lá as pessoas que tratam o artigo 1º dessa lei, que sim, no artigo 1º vai falar da pessoa jurídica e tudo mais, de sociedade empresária, que se incluam nos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, sujeitam às normas desse capítulo. Aí entra o capítulo da recuperação especial. As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial de que trata o artigo 51 dessa lei. Ou seja, não exclui a micro e pequena empresa de entrar com um plano normal, fazer assembleia de credores e criar planos padrão Varig, aí, que tinha uma complexidade brutal. Não exclui, tá? Elas podem. Mas a elas é dado o benefício de fazerem de uma forma simplificada, se assim desejarem fazer. Né? A gente vê assim, mas o que é a recuperação judicial? Né? Eu acho que essa foto é bem emblemática, acho que dá para entender. É a UTI da empresa. Né? A empresa está em dificuldade,
nós vamos dar um choque de tratamento, nós vamos dar um tratamento intensivo. E o que é essa UTI? Nós vamos redistribuir a dívida dela, né? Nós vamos melhorar os índices de liquidez dela, né? Quem é da contabilidade sabe que a partir do momento que ela tem uma concentração de capital normalmente já vencida, ou vencendo próximo, a gente vai parcelar isso em 36 meses, tem uma carência de 6 meses, depois eu vou falar. Nós vamos conseguir fazer com que o passivo circulante dela caia, logo você melhora muito os índices econômicos dela, né, até para participar da licitação, uma série de coisas que ela precisa de índices econômicos. E ela consegue fazer um planejamento a longo prazo disso aí, com uma carga de juros bem mais baixa, previsto, né? Então é a UTI, ela precisa de um tratamento intensivo, vai ser um choque de gestão nela, né? E vai parar de rolar a dívida e simplesmente fazer um planejamento, né? Bom, falar um pouco da reforma, né? Que é a reforma de 2005, quais são os pilares dela. Uma grande mudança da nova lei, né? Quem é jovem há mais tempo e viu a lei antiga em vigor, vai lembrar que a lei tentava salvar o empresário, né? Falava em concordata do empresário, em falência do empresário. Agora não, ela fala de falência da empresa, concordata da empresa, ou seja, pode haver empresa onde o empresário seja proibido de entrar dentro da própria empresa. Depois eu conto um caso engraçado, não é meu, então eu posso contar, porque o caso deu no jornal. Porque a busca é a preservação da empresa. O foco sempre é a preservação da empresa, a manutenção dos postos de trabalho, da unidade produtiva e da economia. Tá? Vocês têm uma empresa em Piracicaba, que é a Ferquímico, o caso ficou notório. Ela entrou com pedido de recuperação, o empresário pediu, contratou uma consultoria, até o seu amigo do pessoal que fez. Entraram com um plano normal, só que tem um empresário, vamos dizer assim, um pouco mais truculento, que não aceitava a interferência do administrador judicial e da equipe de consultoria que estava montando o plano. E ele acaba fazendo todo do jeito dele. E é lógico que uma das coisas que a gente tem que fazer quando está em recuperação judicial é prestar contas para o juízo, né? Todo mês você informa no processo como é que foram as vendas, como é que está o faturamento, se está efetivamente cumprindo. Hoje a recuperação judicial é flexível, ou seja, mesmo você fala assim, se você não cumprir num mês, tudo bem, desde que você consiga expor os motivos por que você não conseguiu cumprir nesse mês, você reajusta. O plano ele vai mudando, ele não é imutável. Tá? Isso a jurisprudência já está se firmando que não dá, é impossível você prever a economia em 36 meses. Então, ele vai sendo ajustado ao longo do tempo. Mas o juiz entendeu que ele não deveria entrar mais na empresa, né? Afastou ele esvaziou uma arma de fogo no portão da empresa, né? Revoltado com isso, como eu não entro na empresa que eu fundei, justamente porque a visão desse conceito, né? Ninguém está preocupado com ele. Estavam preocupados com a empresa, com a manutenção de postos de trabalho. Isso é uma grande mudança na visão legislativa. Isso trouxe novos institutos, né, novas formas de recuperação judicial. Por exemplo, transformar a sociedade em sociedade cooperativa dos funcionários. Santa Catarina tem alguns casos disso, bem interessantes. E por aí vai. Tá? Então, esse é um grande marco. Né? Por isso que a gente fala que concordata não é a mesma coisa. E ela é completamente ineficiente, né? Ela tinha um prazo rígido de 2 anos, né? Aí pergunta qual o prazo da recuperação judicial. Da especial da micro e pequena empresa são 3 anos, carência de 6, prazo de 3 anos. Mas na recuperação normal não tem prazo. Desde que os credores aceitem, tudo bem. O maior prazo que eu tenho conhecimento é do Pana Shopping de Barueri, que são 15 anos. Eu não sei se alguém aqui conhece um prazo maior de recuperação. Mas que eu tive conhecimento foi um plano de recuperação do Panashop, são 15 anos para recuperar. Houve uma assembleia de credores, todos aceitaram, quer dizer, o quórum necessário aceitou, isso submete aos que não aceitam, né, ao plano, mas vai se recuperar em 15 anos porque era o que era possível. É melhor receber um pouco do que ir para falência e ninguém receber nada. Porque é aquela sequência da falência, né? Trabalhador, fisco, meio ambiente agora e depois os credores, chamaram criografários, são os credores normais, né? Ou seja, não recebe nunca. Né? E na recuperação nós vamos... Acho que na palestra não está, mas tem uma outra vantagem, né? Quando você entra num plano de recuperação e volta a vender para a empresa, volta a fornecer, o teu crédito é extraconcursal. Ou seja, o que é o crédito extraconcursal? É um supercrédito.
Então você tinha um crédito antigo que você é criografário, né? Você é um credor normal. A empresa está em dificuldade, né? Vamos imaginar uma rede uma loja de roupas, não precisa ser uma rede, pode ser uma única loja. A gente já entrou com umas recuperações de loja de roupas. As grandes empresas voltam a fornecer no dia seguinte que a petição dá prosseguimento à ação. Por quê? Porque ela sabe que dessa nova leva de mercadoria que ela vender, o crédito dela é extraconcursal. Ou seja, se ele falir, ele recebe antes que o trabalhador, antes que o fisco. Então ele recebe alguma coisa. Né? Lógico que ele analisa se a empresa tem patrimônio, tem bens. Então isso, quando essa lei saiu, criticaram muito esse aspecto, chamaram de lei dos bancos. Porque também o banco que emprestar dinheiro durante a recuperação também é um crédito extraconcursal. Agora, não tem como a gente pensar em recuperar uma empresa sem poder ter acesso ao mercado financeiro e sem poder ter acesso ao fornecedor. Agora, para ele fornecer, ele precisa ter alguma vantagem. Né? Ninguém é bom samaritano no mercado, né? Não vamos ver. O cara está quebrado, mas pô, ele é tão gente boa, tem uma chácara legal, a gente faz um churrasco. Não é assim que funciona o mercado. Então a lei trouxe esse instituto justamente para facilitar a volta ao mercado da empresa. Tá? E aí vem o artigo 47, né, que a gente brinca que ela fala uma verdadeira declaração de princípios. Quem tiver a oportunidade de ler a lei, ela é uma lei bonita, ela é bem filosófica. E quem quiser ler, conseguir pegar no site do Senado a exposição dos motivos dela, foi o senador Ramos Tebet que escreveu, é um poema, chega a ser até poético, assim, que isso realmente vai mudar o país a longo prazo, e eu acredito muito sim, no que ele escreveu lá, mas é muito bonito. Então, ele fala, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira, por isso que eu falei o conceito de crise, ela vem já como instituto de superação de crise, não é mais visto como um benefício, como era concordata, financeira do devedor, a fim de permanecer a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo da atividade econômica. Não é bonito? É poético, né? Mas, ou seja, ninguém falou de empresário. Né? Então, o foco é outro. E a necessidade de superação da cultura individualista dos credores. Esse é um outro ponto. Nós ainda, mesmo que a lei já tenha aí 6 anos, nós ainda temos dificuldade de fazer assembleia de credores, quando nós estamos falando da recuperação normal. Por isso, falar um pouco da especial, porque como não tem assembleia, é um pouco mais fácil. Os credores não vão na assembleia. Né? Eles têm uma visão muito individualista, eles não se unem. Eles falam, não, eu resolvo com ele. Depois eu ligo para ele, a gente senta, conversa. Essa normalmente é a visão. Tá? Por isso que a gente vê ainda muito pouco recuperação extrajudicial ou por arbitragem, como seria possível. É difícil reunir os credores, eles só pensam em si, né, individualmente, não pensam no coletivo. Por que eu vou me unir com o concorrente? Porque, em geral, é concorrente dele. Então, ainda é uma cultura que a gente precisa superar. A lei traz instrumentos na busca dessa superação. Tá? Bom, na lei nós vamos ter 2 institutos, né, focados na recuperação. Depois nós vamos ter a falência, mas isso não é o caso de hoje. Ela vai ter a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Tá? A recuperação judicial, que é o que a gente está falando hoje, ela envolve o Poder Judiciário em todas as fases do seu trâmite. A extrajudicial, ela vem a substituir uma prática que já era comum no Brasil, a chamada concordata branca. Né? Acho que todo mundo já ouviu falar de concordata branca. Onde as pessoas propunham um acordo. Olha, eu pago 50% da dívida para todo mundo, quer, não quer. Entra na fila. Esse era um posicionamento que existia. Isso não tinha previsão legal, mas muitas vezes o credor aceitava, era melhor receber metade do que não receber nada. Então, hoje isso é regulamentado, tá? Tem a recuperação extrajudicial, ela tem uns quórums específicos também, ela funciona de forma totalmente extrajudicial, só a parte final, ou seja, a homologação dessa recuperação, que você bate as portas do judiciário para homologar ela. Na aula a gente explica com bastante detalhe isso aí. E 2 espécies distintas de recuperação judicial. Tá? Uma mais ampla e complexa, que é a recuperação ordinária, né? E outra baseada num plano especial voltada para a micro e pequena empresa, que é isso que a gente vai falar hoje, que pouco se difunde. Né? Bom, os requisitos para uma ou para outra são os mesmos. Tá? Quem pode pedir a recuperação judicial? São muito simples. Tá? Precisa estar regularmente constituído há mais de 2 anos. Regularmente constituído, o que quer dizer? Com inscrição na junta comercial, CNPJ, inscrições estaduais, municipais, quando pertinente. Não ser falido.
Tá? Ou, se for, estar com as suas obrigações declaradas extintas, né? Não ter obtido o prazo de concessão judicial a menos de 5 anos, né? Porque senão o cara fica viciado também, né? Pede uma atrás da outra. Ele tem o prazo de 5 anos, ou, no caso da recuperação especial, de 8 anos. Por que 8 anos? Porque são 5 anos da recuperação normal, mais os 3 que presume que ele cumpriu o plano. Então, vai dar, mais a carência vai dar 8 anos. Tá? E não ter sido condenado por crime falimentar, empresário ou sócio, ou administrador, ou como controlador. Só isso. Eu acho que esses são os requisitos básicos. Preencheu esses requisitos, ele pode pedir a recuperação judicial. Tá? É simples, não tem mais... Todo o resto que falarem de complicações para se pedir, estão inventando. Os requisitos são só esses. Tá? Vai abranger o quê? Todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação, ainda que não vencidos. Isso é uma inovação da nova lei. Ou seja, eu preciso estar endividado para pedir a recuperação? Não. Eu posso estar rolando as dívidas há muito tempo, né? Normalmente, como é uma UTI, quando nos chamam, né, nós vamos ver que outros efeitos é que suspende todas as execuções, né? Mas normalmente quando nos chamam, ele já está com uma lista no cartório de dar medo. Está com o nome protestado, tem 40, 50 ações de execuções, mas muitas vezes a gente é chamado em empresas que não tem nenhum protesto, não tem nenhuma execução, não devem um centavo trabalhista, mas ele vê que o fluxo de caixa dele está estourado. Ele sabe, ele está conseguindo rolar pelo poder econômico da empresa, pela força de negociação que ela tem, ela consegue trocar duplicata, mas ela sabe que essa situação é sustentável. Né? Quando a gente encontra uma empresa assim, é o momento ideal de se fazer recuperação. Porque ela tem um bom relacionamento ainda com seus fornecedores, ela tem um bom posicionamento no mercado, mas normalmente são empresas que usam de índices contábeis um pouco mais apurados para visualizar que esse estouro vai acontecer, né, e que já está rolando há muito tempo, ou quando elas fazem aqueles cálculos, né, quanto ele pagou de juros nos últimos 5 anos. Aí ele sai desesperado atrás de recuperação judicial, de algum meio, porque ele vê que ele está trabalhando para o banco. Né? Então, e a questão dos não vencidos. Então, mesmo que não foi vencido, pode entrar na recuperação. Mesmo que ele tenha um financiamento ainda por 2 anos, 3 anos para pagar, vai poder vir para a recuperação. E isso vai alterar muito a taxa de juros. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Os credores conservam os direitos em face dos co-obrigados, fiadores, avalistas, isso é óbvio. Né? Embora seja... Porque isso aí só coloca assim, porque juridicamente a recuperação judicial é vista como uma novação. Para quem é advogado sabe. Novação que é? Uma dívida nova. Tirar uma dívida antiga para uma dívida nova. E a novação substitui tudo, é uma dívida completamente nova. Né? No caso da recuperação, ela é uma novação, mas ela não é uma novação com todos os seus efeitos. Então, os credores conservam os direitos a fiador e avalista, caso o plano não seja cumprido ou a empresa entre em dificuldade. Tá? As obrigações anteriores conservam as condições originalmente contratadas, salvo se disposta de forma distinta pelo plano de recuperação. Menos que o plano criar alguma forma diferente de substituição dessa obrigação, de substituição de garantia. Né? Isso na recuperação normal, não para micro e pequena empresa, não é o caso, mas, por exemplo, no caso da Varig, foi mais ou menos isso que aconteceu. A Gol compra, né, uma parte da logística da Varig, né, a Varig Log, vira Gol Log, mas essa cisão, vamos supor, você tinha penhoras em cima desse pedaço. Como isso saiu de dentro do plano com autorização judicial, a Gol compra limpinho, né, sem essa sucessão. Tiveram vários advogados trabalhistas que entraram com a aventura jurídica de processar a Gol. Né? Não deu em nada, porque justamente havia previsão legal de cessão e havia uma autorização judicial de venda para a Varig, de venda para a Gol, dentro de um plano de recuperação. Então, como isso estava previsto expressamente no plano, essa garantia que eles tinham sobre eventual penhora, sobre a Varig Log, foi por água abaixo. Tá? Eles teriam que ter ido na Assembleia e chiado, né, sobre seus direitos. Bom, como a gente falou, o despacho é muito simples, o processamento é muito simples, a parte jurídica é banal. Né? Não precisa, qualquer advogado recém-formado consegue montar uma petição inicial de recuperação judicial. Vocês conseguem montar o laudo e o plano, mas a sistemática é simples. Né? O juiz vai checar o quê? Se está toda a documentação, né, estando em termos da documentação, o juiz já vai mandar prosseguir.
Ou seja, ele vai pegar a lista do artigo 51 lá, que a gente não colocou, mas é balancete, isso, lista de funcionário, lista de credor, dívidas contabilizadas, blá, blá. Checou, tá tudo aí, tá. O empresário há mais de 2 anos, não é falido, não pediu plano. Defere, ele já vai deferir o processamento da ação. Tá? Não é ainda o deferimento do plano, sim da ação. Nesse momento, ele vai nomear um administrador judicial. Tá? E aí que vem um grande campo de trabalho. Tem um colega aqui que é administrador judicial. Eu trabalho em algumas varas como administrador judicial de falências e recuperação. Quem aí é da área de administração, economia, contabilidade, né, e mesmo advogados, acho que é um bom mercado. Em comarcas pequenas, muitas vezes o juiz, porque muitas vezes a gente trabalha como elaborador do plano, né, e muitas vezes como administrador judicial. E quando a gente elabora o plano, lógico que a gente não pode ser nomeado para ser administrador judicial, porque a gente é parcial. Às vezes o juiz chama a gente e fala, mas quem que eu vou nomear? São comarcas pequenas, então assim, sinal que não tem lista. São raros os administradores que se cadastram nas varas para atuarem como administrador judicial. Não estou dizendo que é o melhor mercado do mundo, tem, no caso de falência, corre o risco de não receber. Mas, você falou a média, você falou que a cada 10, 4 são boas, 6, uma é boa, 4 mais ou menos, e 5 você esquece, né? Então, mas a média é essa, mas independente disso, tem o lado de você trabalhar na confecção de plano também, de você trabalhar de forma para as empresas, que é um excelente mercado, e aí é um pouco mais vantajoso. Se não pagou, você para e vai para casa. Mas, então, ou seja, a partir desse momento, a ação deixa um pouco da esfera jurídica e passa um pouco realmente para a esfera da administração. Por quê? Vai ser a empresa de consultoria que está elaborando o plano e o administrador judicial nomeado, que vão fazer o embate, né? Na verdade, o administrador judicial vai ser os olhos, ouvidos do juiz e normalmente a caneta dele também, porque eu nunca vi ele discordar da opinião do administrador judicial, né? O máximo que eu já vi é vistas ao MP. Né? A menos que quando você vai pedir dinheiro para ele, aí ele discorda de você, mas... Para quem não sabe, vistas MP, vista ao Ministério Público. O promotor analisar se tem alguma fraude. Então, normalmente, o despacho que você vê é só esse. Tá? Uma segunda ação que ele vai fazer, a partir do momento que for definida a recuperação, ele vai determinar a dispensa de apresentação de certidão negativa para exercício de atividade, salvo em contratação com o poder público. Aí nós voltamos ao caso brasileiro, que tem algumas aberrações jurídicas. Né? Quem pede CND? O órgão público. E se salvo para o órgão público, eu não consigo entender esse efeito da lei de recuperação judicial. Porque eu nunca vi empresa pedir CND, ela por Serasa. Né? Agora, a CND, ela não é lá muito preocupada. Então, eu leio esse artigo e falo, o que ele quis fazer com isso? Né? Mas, em suma, ele vai determinar a dispensa de apresentação. Tá? Mas aí vem um negócio interessante. No mesmo momento que foi deferido o processamento, você vê, nós nem apresentamos o plano, nós ainda nem falamos como é que nós vamos pagar. A partir do momento que preencher os requisitos, ele vai ordenar a suspensão de todas as ações movidas em face pelo devedor por 180 dias, 6 meses. E quando diz todas, todas mesmo, fiscais, trabalhistas, para tudo por 180 dias. Tá? Depois nós vamos ver que as trabalhistas voltam de forma diferente, as fiscais e tal, mas durante 6 meses para todas as execuções, ou seja, para dar um fôlego para ele. Né? Para tudo, agora você respira. Você não paga ninguém, fica 6 meses, trabalha, faz caixa, se organiza e continua a sua vida. E é interessante, porque trava as ações bancárias, pode ter penhora, pode estar na fase que for, fase de leilão. Tá? Aí vem uma correria para os advogados mesmo, para distribuir em todas as varas o despacho de suspensão, porque o juiz não informa, né? Depois o advogado tem que ficar informando. Pode falar. Ela tem esse prazo de 6 meses para não pagar os seus credores também. Ela fica suspenso os pagamentos futuros. Né? O fato de suspender as execuções, para ela vai ser inócuo, se ela não tem execução. Mas ela vai começar, mas ela para de pagar o que ela já vinha pagando. Então, vamos supor, normalmente ela tem alguma dívida bancária, alguma coisa vencendo todo mês. Durante esses 6 meses ela vai ter carência. Ela está suspenso também. E está suspenso, inclusive, a possibilidade dessa pessoa tentar entrar com a execução.
Porque às vezes acontece, você tem credor pequeno que não entende a lei, a gente às vezes quando elabora um plano, liga para cada um dos credores explicando o que vai acontecer, como é que ele vai receber, mas tem pessoas que são mais educadas, menos educadas, tem pessoas que brigam com a gente. E, não, você vai ficar 6 meses. Não, mas vou ficar 6 meses. Não, é uma carência, tal. Depois você vai receber durante 3 anos, vai receber direitinho, indica pra gente a conta bancária, nós vamos depositar com juros de 1% ao mês, tal. Mas venceu o primeiro mês, dos 180 dias, né, dos 6 meses, vence o primeiro mês, não paga, o segundo não paga, ele tem um contrato vencido, uma promissória vencida, ele tem um título, duplicata que seja. Muitas vezes ele entra com a execução. Ele não aceita o que nós falamos e entra com a execução. Você suspende a distribuição. Ela distribui, cita, já fica suspenso. Você já vem, já acontece, já fica suspenso. Lógico que para o prazo final, né? Nunca vai ser os 180 dias, porque isso vai ter acontecido no meio dos 180, mas até o final dos 180 dias fica suspenso. Se eventualmente, você tem aí da propositura da ação, você tem 60 dias para apresentar o plano, tá, desses 180 dias. Se nos próximos 60 dias não foi apresentado nenhum plano, aí vai voltar à execução normal. Agora, houve a apresentação do plano, o crédito está contemplado, né? Pode ser que às vezes o crédito não está contemplado, pode haver a discussão de valores do crédito, se era aquilo mesmo, se... Na Suíça, né, tem às vezes por dentro e por fora, né? No Brasil isso não acontece, aqui é raro esse tipo de negociação, mas às vezes tem questões assim, porque na recuperação judicial a dívida tem que ser contabilizada, tem que ter lançado no passivo da empresa. Então, o sem nota e o por fora não pode ser objeto do plano. Né? E é uma situação complicada, porque muitas vezes, não, mas eu vendo com meia nota, o valor não é esse, mas é o que está na contabilidade. O por fora, você vai ter que discutir por fora, se ele quiser te pagar. Né? Mas isso em outros países, né? Aqui não acontece nada disso, no Brasil... Né? É fixo, é fixo. No caso de ME e EPP. Né? Aí ele vai determinar, no mesmo despacho, né, a apresentação mensal de contas, né, que a gente falei, por isso que a importância da parte contábil aí. A partir desse momento ele é vitrine, né, todo mês ele apresenta as contas a partir do deferimento. Né? Se o juiz lê, eu não sei, mas a apresentação é feita, né, o administrador judicial tem a obrigação de fiscalizar isso, tá? E vai intimar o Ministério Público. Né? Por que ele intima o Ministério Público? Para eventual crime falimentar. Né? Se houve alguma simulação na recuperação judicial. A gente fala isso porque na concordata era muito comum. Tá? Você ter credores inventados para eventualmente lesar alguma coisa. Então, porque na lei antiga, né, a gente tinha uma coisa meio esquisita, que quem apurava o crime falimentar não era administrador judiciário, era síndico, era o síndico. Agora, quem era o síndico? Um advogado, um administrador de empresas. Qual a capacidade que ele tem de investigar crime? Ele não é promotor. Né? Ele pode até entender de finanças, entender de mercado financeiro, mas de crime ele não entende. E ele tinha que apresentar isso ao final, no relatório, se houve ou não houve. Ou seja, a chance de eventuais manobras era muito grande. Então, na lei nova, não. Já de cara, no deferimento, o Ministério Público já entra na ação para fiscalizar a eventual crime falimentar ou crime financeiro. Tá? E vai comunicar as 3 fazendas, né, desse pedido, justamente para as fazendas também não entrarem com a execução. Né, no caso de execução de tributos. Na lei, nas disposições transitórias, né, nós temos que as 3 fazendas deverão, as 3 esferas deverão legislação própria para o tratamento tributário das empresas de recuperação. O federal já tem, o Estado de São Paulo tem, município eu não conheço nenhum que tenha, mas deverá ter um dia, né? E estados eu não posso dizer que cada estado tem a sua legislação, não conheço as 27 legislações, mas deverá ter. Município eu sei que é muito raro ter, nunca vi. Mesmo no município grande, mesmo Ribeirão Preto nós não temos. Tá? Uma empresa prestadora de serviço, por exemplo, como é que vai ser tratado o ISSQN numa eventual recuperação. Tá? E o juiz vai mandar expedir um edital contendo um resumo do pedido, a relação dos credores, né, e com advertência para os prazos de habilitação e objeção do plano. Ou seja, vai avisar os credores. Né? Esse edital é publicado no Jornal Oficial, que, vamos dizer a verdade, ninguém lê,
mas a empresa, normalmente de consultoria, vai avisar todos os credores, vai mandar o plano. Quem fuçar na internet vai entrar no site das consultorias, vão ver que todas têm o plano lá dentro, no próprio site. Os despachos digitalizam justamente para facilitar que os credores possam acompanhar essa recuperação. Então usa-se muito a internet, embora não haja previsão legal quanto a isso. A previsão é do Diário Oficial, mas normalmente quem trabalha com isso acaba dando publicidade por meio de internet também. Tá? E porque os credores podem discutir, o valor está correto, está incorreto, esqueceu de alguma dívida. Pode acontecer, a contabilidade ser imprecisa. Né? Bom, devidamente intimado da decisão de processamento, o devedor tem um prazo de 60 dias para apresentar o plano. Como que nós vamos pagar, quando, de que forma, de que jeito, quais os mecanismos nós vamos utilizar. Tá? Deferido o processamento, o devedor só poderá desistir do pedido se obtiver aprovação da Assembleia dos Credores. Isso é importante porque recuperação de é uma brincadeira que não dá para desistir. Né? Pediu, porque senão seria a coisa mais legal do mundo. Né? Eu peço, tenho 180 dias de carência, suspende todas as minhas execuções, para tudo. Chegou no finalzinho, não, sabe o que é? Não preciso da recuperação, eu estou bem, tal, não sei o que, eu só precisava dessa carênciazinha. Não é assim. Pode desistir? Pode, mas vai ter que chamar todos os credores e eles deixarem você desistir. Tá? Então, é uma medida séria que deve ser tomada não com medidas paliativas, né? Isso vem... quem é advogado antigo sabe que antigamente, na hora que ia fazer a execução, você tinha sempre uma fórmula mágica. Né? Você tinha aquele advogado recém-formado que entrava com ação de cobrança, ação monitória, levava um tempão. Ele falou, não, eu recebo rapidinho. Aí ele entrava com pedido de falência, tinha 24 horas para pagar sob pena de falência. E o credor ficava desesperado, ia lá e pagava. E, o advogado é mágico, esse é bom, esse tem... Ou seja, usava falência para cobrança. Né? Então, a nova lei vem e acaba com isso. Se fizer isso, agora tem que indenizar a empresa. Se você pedir falência de uma empresa e ela tem solvência e basta ela juntar o balanço, a empresa pode pedir uma indenização por utilização do pedido de falência mal feito. Tá? E da mesma forma vem blindar o próprio instituto. Né? Vem, olha, você entrou, você não sai. Tá? Mas a gente falou de assembleia, mas aí começam as diferenças. Tá? Micro e pequena empresa. Não há necessidade de assembleia. A assembleia é o grande custo. Né? Trazer todo mundo, alugar um espaço grande. E tem empresas que essa sala aqui não é suficiente para caber os credores dela. Tá? Então, no artigo 72, né, você vai ver lá, caso o devedor, de que trata o artigo 70, que é aquele que a gente já viu da micro e pequena empresa, desta lei opte pelo pedido de recuperação judicial com base no plano especial disciplinado nessa seção, não será convocada a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano. E o juiz concederá a recuperação se atendidas as demais exigências legais da lei. Olha que legal. Então, quer dizer,